Estamos ao vivo em estreia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo aqui, mais um vídeo do Papo 10. Eu tô Telé, estou aqui com o Afonso. Salve galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Papo 10 Podcast. E hoje a gente tá aí com o Alan Brito, do Última Divisão. Olá, obrigado pela oportunidade. Vamos bater um papo bom aí sobre futebol. Valeu. É isso aí, vamos estar trocando ideias. Só nós tem o apoio 10 do Pix. Você pode estar patrocinando o Papo 10 no e-mail rafaelnovopodcast@gmail.com. Tá na descrição, faz o Pix aí pra ajudar na produção. Lembrando que os nossos episódios são divididos por capítulos, onde fica mais fácil para você poder acompanhar o nosso podcast, certo? É isso aí, o Afonso agora vai entregar. Papo e Fumaça é Papo 10 Podcast e Oficina Vapes. Dá o cartãozinho, só o cartãozinho agora. É isso aí. É o parceiro aqui do Papo 10, primeiro parceria aí do Papo 10. Oficina Vapes e Papo 10 Podcast. Vocês podem estar conferindo todos os benefícios lá no destaque do Instagram, parceria. E tem o cupom Papo Vape para 10% de desconto na compra com a Oficina Vapes. Tô aqui com o Vape Sul, tem também um da Balme ali, que eu me entregou 2 Vape Sul, mas tá tranquilo. Tem aqui o cartãozinho aqui, ó, Vape de qualidade. Esse aqui vai direto pro Alan. Opa. Não sei se ele fuma, não sei se ele tem amigos que fumam, mas aí pra fortalecer e divulgar o cartãozinho aí e a marca, o Papo 10 e a da Oficina Vapes, pra fortalecer aí o underground da comunicação e da lojinha de Instagram. Exatamente. Obrigado. Vamos pro papo. Uma coisa que eu sempre me perguntei, assim, né? É fato que vocês gostam de futebol alternativo, né? Dos times que não tem tanto espaço na mídia. Como que surgiu a ideia do nome Última Divisão? Porque, querendo ou não, quando a pessoa olha, ela pensa, pô, Última Divisão. E vocês não falam só de Última Divisão, vocês falam dos times alternativos em geral, na Série B, C, futebol internacional. Como que teve a ideia do nome Última Divisão? Uma boa pergunta. Porque não foi eu que criei e eu não estava desde o começo do projeto. Então eu não sei realmente de onde surgiu. Eu posso contar como foi bem o comecinho do projeto, que a gente era acho que talvez tenha a ver com isso. A gente era um blog dentro de um outro site que falava sobre futebol em geral. Era um site Tiro Livre, e aí ele falava de futebol em geral, e dentro desse site tinha o blog Última Divisão, uma coluna, digamos assim, Última Divisão. Então acho que era nesse sentido, de que tinha esse blog que era ali uma editoria, digamos assim, para tratar sobre futebol alternativo. E aí isso foi crescendo aos poucos, o Tiro Livre acabou, mas a gente quis manter o blog, e aí virou um blog maior, fora, né, do site, e aí foi crescendo aos poucos até virar um canal no YouTube, redes sociais próprias e tudo mais. Isso foi que ano, mais ou menos, que houve a mudança? 2008 foi quando começou o Última Divisão, mas como ainda dentro de um outro site. Por um tempo ali, acredito que entre 2012 e 2013 a gente saiu, migrou para virar um blog próprio, mas aí aos poucos foi morrendo, porque sempre foi uma coisa de paixão, de hobby, voluntário. Então as pessoas já estavam com outras ocupações, ele estava quase acabando. Em 2014 a gente chegou a ter uma reunião de cogitar acabar mesmo, mas eu e o Júlio, a gente falou, não, peraí, tem uma fagulha aqui, sabe, tem uma coisa pra gente explorar, e talvez seja só a questão de fazer algumas mudanças no projeto, e a gente começou a fazer essas mudanças, assim, de transformar uma coisa mais quente, assim, de acompanhar mais as notícias. Antes era uma sessão, uma coluna muito dedicada à memória, de resgatar coisas do passado, do futebol, e aí a partir de 2014 a gente começou a bancar mais essa cobertura de divisões de acesso. Enfim, foi tomar mais, né? e tomando mais essa proporção que a gente tem hoje de acompanhar o dia a dia, fazer conteúdos mais curtos no site. A gente fazia muitos conteúdos longos, de longas pesquisas, e aí que davam mais trabalho, e você tinha uma frequência menor. Aí a gente começou a fazer textos mais curtos, e aí ter uma frequência maior. Eu acho que aí foi um crescimento, uma virada bem importante, e aí depois veio a percepção de que o mundo já estava muito voltado para vídeo, e YouTube crescendo muito, e era a melhor maneira de também, até como modelo de negócio, de ter mais lucro, e aí a gente migrou pro YouTube em 2017. Então, eu acho que foi isso, assim, a percepção do nome veio principalmente porque a Última Divisão não era um projeto inicial, assim, né, ele não nasceu
com essa cara que ele tem hoje. Mas era a identificação de vocês dentro daquele... Exato, blog. dentro daquele blog, exatamente. E aí, como foi virando uma marca mais forte com o passar do tempo, mas até hoje a gente precisa de vez em quando explicar para algumas pessoas que acham que a página é sobre Série D e não é só sobre isso, e a gente deixa claro, em todas as comunicações, em todas as publicações, a gente fala de tudo, fala de Libertadores, do lado mais alternativo, né, sempre, e também fala de Série D e fala dos estaduais, então a gente deixa claro, evidente, tanto no tipo de conteúdo que a gente proporciona, quanto ali na descrição e tudo mais, mas acho que para quem tem o primeiro contato ali, pode gerar uma confusão mesmo. E como que era? Vocês eram uma coluna, um artigo dentro de um site? Isso. Era como que era? Como vocês adquiriram esse espaço? O espaço era ideal para o que vocês propuseram? Era por amizade, assim, era um site de um outro amigo, a gente fazia essa coluna totalmente por hobby, totalmente voluntário, então não tinha assim uma frequência, nem nada combinado, sempre foi algo muito mais de paixão, sabe, de gostar de futebol alternativo, de querer acompanhar, todos eram jornalistas, né, então a gente sempre quis escrever, sempre quis ter um espaço para escrever algo diferente, que a gente não tinha espaço de escrever nos nossos trabalhos, nos nossos empregos, então era um jeito de a gente poder escrever algo que a gente gostava. Todo mundo sempre foi fã de futebol alternativo, a gente é da época do Orkut, então a gente existia a comunidade lá de futebol alternativo, que era uma comunidade bem grande, gente que hoje é bem grande aí participava, Bertozzi, Mauro Betting, se um dia eles vão vir aqui no Papo 10 também, vocês vão perguntar para eles sobre a comunidade do futebol alternativo e com certeza eles vão falar que eles participavam, lembram, e são caras que manjam muito, né, de futebol como um todo. E aí essa comunidade, de certa forma, foi uma das influências para a última divisão, porque a gente percebeu que todo mundo tinha ali um gosto em comum e queria escrever e falar sobre futebol alternativo, e foi ali que a gente começou a se juntar, né? Todo mundo foi percebendo quem tinha interesse em comum, e aí foi crescendo aos poucos para fazer esse processo aí. O que para você, assim, ampliando a visão, né, que eu quero da sua resposta, é o futebol alternativo? Eu acho que a melhor descrição é o futebol que tem menos atenção da mídia, porque a gente vê cada vez mais a mídia concentrada nos principais clubes, a mídia principalmente focada em esportes, gasta muito tempo em falar dos principais clubes, dos clubes de grande torcida. Não acho, nem condeno, assim, sabe? Acho normal, natural, por questão de audiência e tudo mais, mas eu acho importante ter um projeto independente que consiga também ampliar esse olhar e consiga pegar todo esse mercado, esse nicho que tem de Série B, de Série C, Série D, porque é muito rico, assim, em histórias, em personagens. Pode não ser tão rico em futebol, em qualidade de futebol, mas esse não é nosso foco, a gente não fica falando de tática e tal, a gente e até um assunto concentra em histórias mesmo. Tá falando, com o avanço também da internet, da mídia alternativa no YouTube, tem essa aspa que você falou, que a mídia tradicional, ela grava mais ainda como que eu posso dizer? Os times grandes? Os times, o conteúdo nicho, para os times grandes, uhum. Sabe? A mídia para os times grandes. Justamente porque agora acho que eles estão sobrevivendo nessa era da internet e não estão mais vivendo assim. Uhum. Tipo assim, não estão com esse poder todo de passar, sei lá, 12 times no seu programa. Sim. Vai passar 4, tem dia que vai passar 3, aí se os bastidores naquele dia ali daquele time foi intenso, eles vão passar só daquele time. Então acho que eu vejo que eles estão agora meio que não sobrevivendo, né? Mas eles, sabe, a água bateu na bunda, pode-se dizer assim, sabe? E com esse embate também da mídia da alternativa do YouTube, enfim. Eu acho que é exatamente isso, com certeza. Você via antigamente, você tinha mais um olhar, dentro dali, por exemplo,
falando dos canais esportivos, Sport TV, ESPN, você tinha ali alguns programas que olhavam um pouco mais para o futebol alternativo, o Sport TV fazia reportagens pelo Brasil, né, por ter todo o alcance que tinha, então fazia reportagens mais profundas sobre isso, e hoje em dia não dá, eles precisam, para corte de custos, precisam fazer ali uma mesa redonda que fica concentrada em cima de onde tem a maior audiência, então dos principais clubes, e não conseguem ir muito além. A ESPN passou por mudanças enormes, né, de equipe, de foco mesmo também, e tá também nesse ritmo. A ESPN que sempre foi muito mais sempre teve um olhar muito mais assim profundo sobre futebol, e atualmente muito menos, principalmente ainda agora depois da fusão com o Fox e tudo mais. E aí acho que hoje você tem uma cobertura muito boa nesse sentido do GE, que tem um braço muito grande, uma profundidade muito grande em todos os estados, cidades pequenas e tudo mais. Então eles conseguem realmente acompanhar mais ricamente assim o futebol alternativo, e aí você depende muito de mídia local. A mídia... É um embate muito grande da mídia ali do YouTube alternativa com a televisão, porque ela, primeiro, que pega ali, vamos pensar nos 4 grandes, nos grandes do Brasil. A mídia alternativa do YouTube tem um lado mais torcedor, não é um lado muito pela razão, como a mídia tradicional que é só tipo cobrir ali os principais fatos. A mídia alternativa ela vai além dos fatos, sabe? Vai no emocional. Então já é um ponto para a mídia alternativa. E como eu falei, tem esse futebol alternativo na mídia do YouTube, que falta na mídia tradicional. Então é muito interessante esse embate, sabe? Então você vai ver, tipo, mais e mais vezes a mídia tradicional cobrindo os grandes, né? E dando espaço ali, quase um cubículo, sabe? Eu acho um movimento totalmente natural, por isso mesmo que você está explicando. Eu só fico, assim, realmente triste, lamento muito quando tem o desrespeito, né? Porque aí a gente vê muito a mídia tradicional desrespeitando, criticando exageradamente, menosprezando. Pô, a gente viu ano passado Fortaleza fazendo uma campanha brilhante, e gente falando, pô, como é que vai ser complicado um time com pouca estrutura indo para Libertadores. Beira a falta de informação, assim, né? Fortaleza já tem anos investindo numa estrutura melhor, profissionalizando várias coisas que muitos clubes não fizeram, e aí você ainda chegar numa rede nacional, num canal grande, e falar que o Fortaleza não pode disputar Libertadores, beira realmente, chega ao desrespeito. Não só o Fortaleza, o futebol cearense, né, vem demonstrando uma grande evolução nos últimos anos. A gente vê o Ceará também disputando pela segundo ano seguido a Sul-Americana. Eles não correm mais risco de rebaixamento, se não me engano estão desde 2019 os times, né, Ceará e Fortaleza na Série A. O Ferroviário também foi um time que subiu, né, da Série D, se eu não me engano. Sim, foi Ferroviário e Fortaleza. Tem o Atlético do Ceará também subiu ano passado. Floresta. Não, então o futebol cearense já faz tempo que ele tá numa ascensão, né? O que você acha que explica essa ascensão nos últimos anos? A gente fez um vídeo lá no canal, foi até um vídeo que gerou um pouco de polêmica, depois posso comentar, mas tem muito a ver com profissionalização de gestão, assim, de realmente, principalmente no caso do Fortaleza e no caso do Fortaleza e do Ceará. São pessoas que assumiram os dois clubes, que têm uma visão profissional e passaram a investir em coisas que muitos clubes hoje em dia não investem, marca própria, fidelização de torcedor. Então passaram a fazer um trabalho ali de gestão muito boa, observação de jogadores, eles encontram jogadores que outros clubes não encontram, torcida cearense é totalmente apaixonada. Então acho que é principalmente gestão, né, mas tem todo esse ambiente positivo também. Não é tanto uma questão de federação, mas a federação também ajuda, porque pelo menos não atrapalha, sabe? A gente tem alguns estados aí, puxando mesmo pelo lado do Nordeste, a Federação Pernambucana atrapalhou muito recentemente os clubes pernambucanos, e houve até uma certa inversão ali, né? O futebol pernambucano era mais forte que o futebol cearense, e algumas coisas de bastidores, de gestão mesmo,
acabaram prejudicando muito o futebol pernambucano. A gente também tem um vídeo explicando esses problemas a fundo, assim, do futebol pernambucano. O futebol baiano também, né, parece que caiu sim. nesse ano, pelo menos. Eu acho que o futebol do interior baiano melhorou muito. A gente teve o Jacuipense chegando na Série C, Juazeirense chegou na Série C, o Atlético de Alagoinhas está na terceira final consecutiva de campeonato baiano, mas o Vitória teve uma sequência de gestões horríveis, assim, e difícil sair, até hoje não tá bem, caiu pra Série C, enfim. E o Bahia também, gestão do Belintani começou bem até, ou pelo menos dando a impressão de que seria boa, mas os últimos anos aí foram terríveis. Então, eu acho que as federações, quando a gente analisa estados, né, as federações hoje mais não atrapalham do que ajudam mesmo. É difícil ter uma federação que ajude. Você tem São Paulo, ali uma federação ou outra que realmente faz um bom trabalho. Mas as federações que não atrapalham já ajudam muito. Então, no caso do Cearense, eu acho que tem muito a ver com isso. O Belintani tá fazendo um trabalho bem exótico, né, Sim. À frente do Bahia, porque eu acompanho, tem um canal chamado Áudios da Torcida, que é tipo, tem um quadro lá, Torcedores Revoltados, que é os torcedores mandando áudio no WhatsApp, tem um WhatsApp na específico pra você mandar, metendo pau, sabe, no time, na administração, se o time perdeu, enfim. E aí falam bastante do Belintani, que tipo, ele tá fazendo... Por exemplo, tem aquela questão lá que ele fez do LGBT, né? Que ia mais lá no Bahia, fez um movimento lá, Bahia é de todos, é de todas, enfim. Tem também aquela questão que ele fez do Dia do Índio. Ele faz, sabe, ele comemora os dias, sim, assim, de comemoração de uma figura, enfim, de um personagem. Então, tipo, a administração, como você qualifica a administração dele? Porque pelos torcedores do Bahia parece que, tipo... Os caras também, eles vão muito pro polo extremo. Eles queriam, tipo, sei lá, um cara que... Não posso nem falar aqui a figura que eles querem que estejam à frente do clube. Mas eles não estão insatisfeitos, né? A questão é que esses temas são polêmicos, é inevitável. Por mais que a gente... eu acho absurdo, por exemplo, a questão do racismo ser polêmico. O racismo tinha que ser unânime o combate ao racismo. Mas na hora que você trata, mesmo o combate à homofobia, na hora que você trata desse assunto, você levanta muita polêmica, levanta o reacionarismo, levanta o conservadorismo. E aí, se você não entrega em campo aquele conservador que ficou incomodado com o combate ao racismo, com o combate à homofobia, ele vai vir com tudo pra cima de você. Então... precisa vir junto tanto a questão do campo, que a questão do campo no Bahia tem sido bem ruim nos últimos anos, como também até atitudes de fato que venham além de mostrar ali uma camisa legal de combate à homofobia, mostrar uma atitude legal em combate ao racismo, tem que mostrar também mais na prática que isso não é uma hipocrisia, porque a gente vê muito questão de hipocrisia também, a gente vê muito clube que faz ali, no dia do combate à homofobia, faz uma publicação, mas aí quando acontece alguma coisa relacionada a isso, acaba não tomando uma atitude tão legal. O Bahia teve essa questão, no caso esqueci o nome agora, estrangeiro, que teve a polêmica com o Gerson, em relação a racismo. É o Índio Ramírez. Isso. Teve uma polêmica também do esporte em relação ao Gil do Vigor, que participou do BBB. Exatamente. Total questão de homofobia, e um conselheiro acabou não saindo do clube depois e ficou por isso mesmo. Então, tem muita essa questão, quando... você agita o conservadorismo ali, o reacionarismo, e você ainda não mostra aquilo na prática, você acaba deixando dois lados insatisfeitos. O lado que quer defender o combate à homofobia, quer defender o lado do combate ao racismo, fica bravo porque realmente não vê uma atitude concreta, e o lado do reacionarismo, do conservadorismo, fica chamando de hipócrita, fica chamando a diretoria de hipócrita. E na prática os dois têm razões e o clube não agrada a ninguém. O que seria, eu sempre vejo esse termo reacionário, o que seria, tipo, reacionário? Eu acho que eu acho que é a pessoa que reage ao progressismo, quem defende atitudes mais progressistas, modernas, uma atualização das coisas, da sociedade, aí você tem um reacionarismo que vai contra isso, né? Então, certo. Pelo que você falou, a gente pode entender que você é do time que futebol e política se discute. Com certeza. Porque tem muita gente que fala que não se discute, eu acho isso um erro. Não, total. Ainda mais hoje em dia que você tem, né, acesso à tecnologia, internet, informação. Eu acho que tem que se discutir sim, e se relaciona totalmente. Totalmente, porque é o tempo todo. A gente tá vindo agora na guerra da Rússia e Ucrânia,
uma questão totalmente política, né? E, enfim, não vou entrar nos detalhes da guerra, mas a gente viu como isso afetou o futebol. Acabou suspendendo parando o futebol na Ucrânia, e aí mudou, mexeu excluída das eliminatórias da Copa do Mundo, final da Champions, mudou completamente, enfim, os clubes ucranianos estão perdendo jogadores, enfim, totalmente... Teve uma transferência que, por exemplo, não teria se não tivesse a guerra. Por exemplo, o Júnior Moraes, atacante do Shakhtar, vem pro Corinthians, né? Exatamente. Então, tudo afeta. A política se mistura com o futebol o tempo todo. Claro que a gente tá falando de uma coisa extrema da guerra, mas tem coisas menores também. Normalmente futebol de seleções muito mais, mas também questões de times, e a gente tem que lidar, tem que tratar disso. A gente de vez em quando recebe críticas assim na última divisão, que a gente trata desses assuntos, e aí desperta paixões. Claro, né, a gente vê um país cada vez mais polarizado, em que as pessoas preferem escolher um lado e torcer como se fossem ídolos, quase como se fosse um futebol mesmo, né? O lado certo, né? Então, se você mexe nesse vespeiro aí, você vai agradar e desagradar algumas pessoas, mas a gente, dentro da última divisão, a gente tem essa postura total de que mistura e tem que tratar. Na questão administrativa, tem... estados, federações do Nordeste que estão sucateadas, por exemplo, faltando departamento, ou com a estrutura mesmo, tipo aquela sala branca com aquela cadeira dos anos 90 preta, sabe? E aquela mesa... abandonada. E alguém fazendo mais de uma função, né? Em relação a clubes mesmo, você diz, não? Clubes. Não, clube tem muito, assim, muito casos de clubes indo cada vez mais para amadorismo mesmo. Vejo, assim, um movimento legal de alguns clubes dando exemplo de profissionalismo, mas a gente vê clubes com dificuldades financeiras, com administrações complexas, chegando muitas vezes longe. É o caso, por exemplo, do Salgueiro, em Pernambuco, que é um time que vive denunciando problemas financeiros, vive tendo questões de salários, recusa disputar competições nacionais, já recusou Copa do Nordeste também, e aí, mas chegou na semifinal do Campeonato Pernambucano 9 vezes seguidas, sendo que Santa Cruz, Náutico e Sport não chegaram, não tiveram essa sequência. Há uma competição, né, no futebol pernambucano. E aí eles conseguiram chegar 9 vezes numa semifinal, pelo menos, acabaram de eliminar o Sport, mesmo com todas as dificuldades de estrutura e tudo mais. Então, ainda gera assim um certo mau exemplo, vamos dizer assim, de que o clube que não consegue se estruturar ainda consegue chegar longe. Infelizmente. Cara, é incrível o Santa Cruz, né, mano? Tem o Arruda ali, que é tipo um caldeirão, sabe? É difícil jogar no Arruda. Torcida maluca, torcida apaixonada. Torcida maluca. O que aconteceu, né, com o Santa Cruz? Santa Cruz, ele foi do céu ao inferno 2 vezes, né? Tipo, ele tava na Série D, subiu pra Série A, agora tá na Série C de novo. E tem a ver com isso mesmo, porque tem a ver com você não chegar bem na Série A, isso acontece muito, a gente já viu muito acontecer, e aí dá um passo maior que a perna, acabar investindo demais, acabar gerindo mal, e aí quando você cai, você tem um declínio de receita muito grande, e você não consegue administrar, ou você acha que vai se endividar e vai conseguir subir de novo, mas na prática você acaba caindo. O Santa Cruz quase subiu para a Série B em 2020, e aí chegou na temporada de 2021 caiu para a Série D. Então é realmente complexo e precisa tomar cuidado com essas coisas de acesso, queda, quando você sobe tem que às vezes dá uma fechar um pouquinho, também, né, exato, exatamente. Aconteceu, por exemplo, com o Paraná, outro clube também, que tem problemas desde a década passada e vem tendo problemas, mas recentemente, em 2018, estava na Série A, mas aquele acesso para a Série A foi quase um acaso, assim, foi uma coisa de futebol, de campo, mas a administração já vinha sendo ruim. Foi o quarto que eles subiram. A administração já vinha sendo ruim, eles já vinham perdendo patrimônio, já vinham com dívidas, e aí quando caiu, foi de uma vez, tá na Série D, vai disputar a Série D agora. Isso é uma situação complicada, né, pros clubes que estão nas divisões de acesso. Tipo, você tá naquele momento final, pra você dar aquele gás final pra você subir, né, e aí você não consegue. E aí você alia esse contexto à temporada que vem, que vai ter mais 30 jogos, mais, sabe, mais disputa, sabe? Enquanto você tinha aquela disputa ali pra pegar um gás final e às vezes até algo, sei lá, pode ser, enfim, pode ser vários fatores políticos, fatores de algum jogador importante que se machucou. Isso é um problema muito grande na Série D,
principalmente, porque você tem os clubes que chegam no mata-mata nas quartas de final ali, um jogo do acesso, e aí de repente você perde nos pênaltis e nem tem vaga pro ano seguinte, porque você não foi tão bem no estadual, e aí você chegou muito perto do acesso, você foi pros pênaltis, uma decisão para chegar na Série C e ter um ótimo calendário pro ano seguinte, de ter um orçamento, e por causa de repente de uma defesa nos pênaltis, uma cobrança ruim, você vai pro ano seguinte que você não tem calendário nacional. Então é muito céu e inferno por detalhes, assim. E isso tem tudo a ver com calendário, com questões muito além. Eu acho até que já deveria ter sido desenvolvido, mas é quase utópico, assim. A gente vê a CBF pouco se importando com essas questões de calendário. Recentemente eles mudaram o formato da Série C, né? Agora ela vai ser um turno único, todos contra todos. E aí na Série D ainda manteve, né? Eu lembro de um vídeo que vocês fizeram sobre uma possível Série E, né? A quinta divisão. Você acha que, mesmo com todos os problemas e todo o dinheiro que a CBF deixa de investir nesses clubes, você acha que é mesmo viável ser feita uma Série E? Mesmo com todas as questões já do futebol, os problemas que já acontecem hoje em dia? É viável desde que a CBF se envolva, desde que a CBF queira. E hoje a CBF não mostra nenhuma vontade de fazer isso. A CBF precisa, hoje na série D a CBF já banca viagens e tudo mais para clubes, colocou uma premiação meio que baixa na minha visão, mas colocou, investe 60 milhões na série D, nesse ano está investindo 60 milhões, e eu não vejo vontade da CBF de 64. 64. Ou seja, é mais do que as 3 divisões juntas. Sim, primeiras, né? sim. Muito time. Eu gosto hoje do regulamento da série D, acho que é um regulamento ideal, assim, para a questão de viagens, para diminuição de custos. Teria como melhorar, mas você precisaria de um investimento muito maior, precisaria de uma situação financeira melhor dos clubes. Então, acho adequado. Uma criação de Série E você precisa de muito debate, porque precisa muito ver a questão do regulamento. Nesse vídeo que a gente fez sobre Série E, eu apresentei várias ideias lá de várias pessoas diferentes, com muitas versões assim de como fazer essa Série E, de como seria viável. E eu gosto de algumas ideias pessoalmente. Não, agora não, obrigado. E gosto de algumas ideias pessoalmente assim, mas não. Mas precisa de muita discussão e só é viável mesmo com o apoio da CBF, porque os clubes não conseguiriam bancar tudo sozinho. Tem alguns clubes que a gente vê que são estruturados e que acabam ficando sem calendário, poderiam se aproveitar melhor desse fato de estarem estruturados, mas também tem clubes aí que, como a gente disse, tem estrutura terríveis e sofreriam muito assim para disputar uma Série E, e a gente veria um show de desistências, como a gente via na Série D antigamente, o clube chegando, tendo vaga para a Série D e desistindo em cima da hora. Sim, é uma questão complicada mesmo. Eu lembro de uns anos atrás, quando, se eu não me engano, foi o Atlético Acreano, que eles subiram para a Série C, e passou uma reportagem, alguma coisa assim, mostrando a estrutura deles, que eles se recuperavam, tipo, sabe aqueles negócios de gelo e tal? Era tipo um balde, assim, não era um balde, era um... uma caixa d'água velha. Uma caixa d'água velha, e era suja. Tipo 5 jogadores no mesmo lugar, não tinha espaço. E eles chegaram na Série C. Né? O futebol do norte, assim, tem o Manaus agora, que é um... se você, colocar um nível de competição mais importante ainda no cenário mundial, as Olimpíadas. Lembra os relatos das Olimpíadas, né? Que as pessoas treinavam... O cara treinava aquele arremesso, né, de... Durante a pandemia, né? Outros esportes, né? De toco, né? De outros esportes, sim. Sim. O que eu tava querendo dizer é isso, né? Tipo, na questão que você falou, né? De, por exemplo, o Salgueiro, né? O time que não tem estrutura e mesmo assim conseguiu chegar. E olha o nível que tá, né? Assim, tem o Manaus também, que agora tá na Série C, né? Tá se mantendo. É um time do norte que hoje tem um time de projeto, assim, né? Tem uma ideia, mas uns anos atrás, não sei se foi anos atrás, faz pouco tempo, foi o presidente que saiu nas ruas pedindo dinheiro por causa do time, né? Sim. Então você vê, realmente falta um incentivo, por exemplo, da CBF para esses times assim do norte, por exemplo, né? Que não tem estrutura, que já é complicado, né? Nos times da Série D a gente consegue ver muito claramente essa questão da superação. Tem muita história de superação de clube que tá cheio de dificuldades ali, de transporte, de estrutura para treino, de campo, falta de salário e tudo isso. A questão do Atlético Acreano era nítida.
Recentemente a gente fez até no Twitter, tava rolando aquela trend de só acredito porque tem imagem. E a gente fez uma versão sobre a Série D e tava lá a questão a imagem lá do Atlético Acreano, dentro da banheira lá da caixa d'água velha, e eles conseguiram acesso, e no ano seguinte eles ainda conseguiram ficar na Série C e se mantiveram um ano, e até teve alguma chance de subir assim, e depois acabaram caindo e estão bem mal hoje, mas foi uma superação absurda realmente, e é isso que a gente vê muito na Série D. De times que conseguem se superar, até porque tem a questão do mata-mata, o regulamento, né? Quando você tem pontos corridos, a questão de estrutura pesa mais. Quando você tem um mata-mata, um imponderável ali, a sorte, o azar, acaba ajudando, favorecendo quem tem menos estrutura. Aí é muito difícil o time ter essa superação na Série C. A partir da Série C a gente já começa a ver uma necessidade maior do clube ter uma estrutura, uma preparação para conseguir subir para a Série B. São poucos clubes que a gente vê chegar mal na Série C e subir para a Série B. Nem consigo me lembrar assim, de algum caso mais recente. Então, para escalar mais além, você precisa realmente de um investimento. Aí é que tá tipo a diferença, por exemplo, da Série D aqui do Brasil, por exemplo, pela Inglaterra. Uma tá no FIFA, outra não tá no FIFA. Tô zoando. Não, mas essa questão de estrutura mesmo. Você pegar a Série D lá da Inglaterra, com certeza não é, né? Os caras não vão fazer o recovery numa banheira, né? Numa caixa d'água velha. Não tem uma estrutura assim, tem um pensamento. Eu diria além futebol, sabe? Uma estrutura, acho que pro ser humano mesmo, tá ligado? E lá eles têm uma divisão muito interessante, que é a questão de que eles têm a liga que cuida. Agora eu fiquei na dúvida se cuida da Championship, que é a segunda divisão. Mas você tem a liga que cuida. Eu acho que cuida só da Premier League mesmo. Cuida só da primeira divisão. E aí você deixa a FA, que é a CBF deles, cuidar das divisões de acesso. E aí eles cuidam muito bem das divisões de acesso. Interessantíssimo. E aí, a partir da quinta divisão, a quinta divisão ainda chama National League. Mas a partir da sexta divisão você tem uma regionalização absurda, enorme, assim, que realmente aí também o futebol já vira mais amador, semi-profissional, mas você tem muitos clubes, e aí você consegue ter ascensões, consegue ter divisão, e aqueles clubes ali conseguem viver, mesmo os clubes semi-profissionais, conseguem viver o futebol de uma maneira mais adequada, né? Certo, com esse destaque dessas figuras, né, no nosso futebol brasileiro de hoje, por exemplo, John Textor, tem a 77 Partners do Vasco, aí tem o Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, aí tem outros clubes ali aspirando uma SAF, né, a Leila no Palmeiras nos últimos anos, né? A Leila também pode ser. Aí você acha que com o destaque dessas figuras, a gente tá caminhando para um cenário como você citou aí agora? Do campeonato inglês? Da instituição ela organizar, fazer a gestão das divisões de acesso. Então, porque aí, para fazer essa liga na primeira divisão, você precisa de uma união dos clubes. E aí isso é que dificulta muito. Tá rolando negociação, tem empresas, tem até uma empresa espanhola, inclusive. Teve uma reunião e a Leila, inclusive, do Palmeiras não participou. Teve essa questão. E fiquei sabendo, não importa o que digo. E tá rolando, tem esse movimento, mas é uma coisa que eu quero pagar pra ver a união de clubes brasileiros interessados em fazer uma coisa ali junta, organizada. Olha, eu acho difícil, acho que é a longo prazo e precisa de um projeto muito bem estruturado. Mas tem essa negociação, tem essa possibilidade. São quantos times nesse projeto? Os 12 grandes, né? 3 não estão. Então, eles estão atualizando sempre. Quando estava rolando. Agora, por exemplo, quando estava rolando esse papo, acho que um tempo atrás, estava ficando entre os clubes da Série A. Mas se você ficar focando em clubes da Série A, vai ficar mudando toda hora, sim, né? Então, acho que vai incluir alguns clubes da Série B. E aí talvez a tendência seja ficar uma liga entre Série A e Série B e deixaria a CBF cuidar de Série C e Série D. Seria interessante. Seria um sonho, né? Seria um sonho, mas eu acho que hoje difícil. Eu acho que tem uma oportunidade para isso. Eu acho que justamente pela administração dos clubes grandes hoje. Por exemplo, a gente tem uma figura, pegar do Corinthians, tem uma figura como o Andrés, que ele tinha um lado emocional, um lado corintiano.
presente ali. Hoje tem mais um Duílio, uma figura mais política, uma figura mais apaziguadora, mais com abertura nesse contato político. Uma visão mais profissional. Uma visão mais profissional da coisa. Acho que é uma visão que vai além do que o Andrés pensava. Aí você tem, por exemplo, aqui no Palmeiras, tinha o Paulo Nobre, que era, de novo, uma visão mais torcedora, mais emocional. E agora você tem uma Leila, que é mais marketing, uma visão mais profissional, como a gente diz. Então, acho que tá se caminhando até na questão da administração dos clubes, para você ter mais essa abertura, assim, para essa liga na Série A. Tem um movimento interessante, tem toda essa questão da SAF, que inegavelmente, por mais que a SAF não seja a solução apenas sendo SAF, eu gosto de sempre frisar isso, virar SAF não é mágica. Antes era SA, né? Exato, não é mágica para resolver o problema de ninguém, depende de muitos outros fatores, pode ser a solução, mas também pode ser um grande problema, mas inegavelmente, naturalmente, quando você vira SAF, você caminha para um lado profissional. Você caminha para um lado de buscar lucro e aí você precisa de uma coisa menos amadora, menos jogada à sorte, né? Então é um caminho realmente, só que são passos lentos, assim, porque você vê a dificuldade que é apenas colocar a questão da SAF ali, né? No Cruzeiro tá tendo ainda, né, um debate enorme, assim, para realmente o Ronaldo assumir e apaziguar o ambiente ali. Claro que o Cruzeiro precisava muito, mas tem todo um processo longo. O Vasco está passando por todo um processo político também, de conselheiros e tudo mais, para chegar numa pacificação que permita essa negociação. O Botafogo teve algo mais rápido, mas porque o Botafogo desde antes, há muito tempo, já estava se preparando para isso, pensando, teve aquele projeto com os cineastas, esqueci o nome agora, o Fernando Moraes, acho que é isso. E algumas ideias. Do Botafogo foi mais fácil. Contratou para ser análise de desempenho o Rafael Rezende, comentarista do Sport TV. Tem tudo a ver com essa questão. Eu falei, caramba, tipo, tem coisa aí. Vamos esperar. E aí depois veio o John Texas. Então, acho que o Rafael Rezende não entraria nessa se ele não visse que realmente está rolando uma profissionalização das coisas, e é interessante, todo esse movimento é importante desde que seja bem feito. No caso do Botafogo, dá para perceber que a coisa foi mais planejada, tanto que foi mais rápida, e no caso do Cruzeiro, do Vasco, ainda está andando, e a gente tem até clubes menores, é sempre importante destacar clubes menores já participando também dessa questão da SAF. O time do Athletic Clube, que chegou muito bem no Campeonato Mineiro agora, ele foi vendido por 40 milhões para dois investidores que compraram acho que 49%, e estão querendo investir, já investiram bem, já fizeram uma gestão muito boa nesse Campeonato Mineiro. O time foi para semifinais, terminou na primeira fase em segundo lugar, acabou sendo eliminado pelo Cruzeiro, mas é muito interessante, garantiu vaga na Série D, Copa do Brasil, próxima temporada, é um time que promete vir forte aí. Eu fico de cara, mano, 40 milhões no Athletic Clube. Sim. Pra um time como o Atlético. O Atlético nunca disputou a Série D, né? Não, vai ser um estreante na próxima temporada. É incrível, né, mano? Sim. Porque será se ele valia 40 milhões? Eu acho que tem muito a ver com o ambiente ali. É um ambiente mais tranquilo para investimento. Com certeza esses empresários já se envolviam com o clube anteriormente, e tem uma questão de torcida ali. São João do Rei tem uma presença de torcida forte, o interior mineiro costuma ter torcidas fortes, tem clubes mineiros do interior com realmente muita paixão ali envolvida, então acho que eles sentiram um ambiente propício. Tem esses 40 milhões aí, vai ter investimento em reforma de estádio, CT, não é só contratar jogador, tem. Precisa reformar, precisa de melhorias, mas tem. E aí a gente vê, que acho que pode realmente essa questão da SAF trazer investimentos para clubes menores também, empresários que queiram um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais pacificador, e que clubes que não tenham tantas dívidas também. Acho que isso é importante levar em consideração. Quando você assume um Cruzeiro, você tem que lidar com dívidas absurdas e potenciais também, né? Problemas financeiros que causam bloqueios de contratações. Botafogo também, Vasco também, 1 bilhão de dívidas. O Atlético Clube não tinha dívida. Então isso atrai também, né? E olha que interessante, eu tinha, assim, até quando você fala, eu tava transcendendo a visão, imaginando o cenário. Pega ali a mala, todo mundo ali da última divisão, viaja para Minas Gerais.
vão ali no CT do Athletic Clube e faz uma matéria ali, sei lá, de 3 semanas, sabe? Isso alinha muito com a proposta de conteúdo de vocês, futebol alternativo. A gente quer muito. Grande matéria, né? A gente quer muito. A gente está desenvolvendo já desde o começo do ano um projeto de fazer... Vocês informam, né? Porque tem essa questão do futebol alternativo, não é tipo gente que não sabe que... não acompanha. Tem gente que não sabe que existe, velho. Exatamente. Essa é uma das principais intenções que a gente tem, missão, assim, eu acho que talvez seja a coisa que eu mais gosto de fazer até, realmente dar destaque, às vezes um destaque mais nacional, porque a gente tem um alcance mais nacional, para uma história que é local e que pouca gente está acompanhando. Eu sinto muito prazer quando eu vejo um comentário, alguém que responde, fala, poxa, nem sabia disso, nem conhecia esse clube, e pô, a gente está levando aquela informação ali para realmente para mais pessoas, e é uma informação, não vou dizer que é uma informação exclusiva, porque a informação está aí, mas é uma informação que pouca gente dá destaque, e que é muito interessante para muitas pessoas, claro. E aquela produção de conteúdo de vocês, só dando um adendo, que é fenomenal, que é o destaque que vocês dão ao time campeão, por exemplo, do campeão da Série D. Que aí vocês colocam o time lá, pá! Então o cara tá rolando o feed, aí vê aquele time, caraca, que time é esse aqui? Campeão da Série D. Vocês dão um destaque, parece que o time foi campeão da Série A. Isso é muito interessante, velho. É tipo, arrepia, porque é um destaque que, mano, é futebol alternativo na veia, sabe? Sim, a gente inverte totalmente. Os principais destaques lá, a gente coloca, no caso dessa época agora do ano, os estaduais mais alternativos, e em vez dos que a mídia... É muito o que a gente falou antes, né? Em vez do que a mídia dá mais destaque, a gente tenta buscar... E, assim, não é uma coisa forçada, porque tem muitas histórias mesmo, sabe? São muitas coisas ricas, coisas que são bonitas. Falando desse ano, a gente viu uma história muito bonita do Camboriú, que é um time de cidade pequena de Santa Catarina, que é do lado de Balneário Camboriú ali, e um clube que subiu da segunda divisão para a primeira no ano passado, foi jogar a primeira divisão esse ano e conseguiu chegar na final. Empatou os 2 jogos da final, só não foi campeão porque o Brusque tinha vantagem de ter feito uma campanha melhor na primeira fase. Pois é, por questão de regulamento. Mas foi muito bonito ver a torcida, ver a história do time, cada jogador ali tinha uma história diferente, tinha jogador... também, né? Tá na Série Próspera B, também, o time do Paulo Baier exato, agora. Próspera, o time do Paulo Foi do Baier. ano passado, foi a surpresa do Catarinense do ano passado com o Paulo Baier no comando, né? Ele já saiu, mas ele que praticamente foi o principal responsável, assim, principal nome de ter levado o Próspera caiu esse ano, sem Você ele, vê como acabou né? caindo. Por exemplo, o Próspera tá na Série D. Olha que coisa maluca, né? A Portuguesa, em 2011, ela foi a Barcelusa, né, tal, campeã, subiu pra Série A, e no ano seguinte, em 2012, ela era até cogitada como, a quinta força de São Paulo, e ela caiu no estadual. A mesma coisa, por exemplo, aconteceu com o Novo Horizontino, que subiu e caiu no estadual. O Criciúma, a gente falando de futebol catarinense, subiu pra Série B, mas primeiro caiu pra 2, na 2, né, quer dizer, segunda divisão do catarinense, e subiu pra Série B. Na Série C. Que na minha visão, acho que esses times, eles não estão acostumados com esse calendário, sabe? Por exemplo, o Novo Horizontino. Teve o calendário do Paulista, caiu, e agora vai ter o calendário da Série B. Que é muito maior, né? Então, tipo... É outra logística. Tem tudo a ver com essa questão do desmanche, né? De você não conseguir segurar jogadores que se destacam, e aí os times são muito montados para cada competição. Falando aqui do futebol paulista, é um time que joga o Campeonato Paulista e outro time que joga a Série D na maioria dos casos. O Mirassol foi muito bem no Campeonato Paulista do ano passado. Quando chegou na Série D, vários destaques saíram, porque o time já tinha sido até campeão da Série D, então aqueles caras já estavam começando a ter evidência ali. Um assédio, né? E aí... A palavra forte, mas é o que acontece, né? E aí os caras vão saindo, e aí pra você acertar toda vez na montagem do time é difícil. O Mirassol, quando foi campeão da Série D, ele já tinha feito uma boa campanha no Campeonato Paulista, o time foi desmanchado, e aí ele montou de novo um time para a Série D, foi campeão da Série D. Aí montou o time para o Paulistão, o time do Paulistão foi desmanchado, e aí ele teve que montar um time para a Série C. Aí dessa vez, quando foi montar o time para a Série C, não conseguiu sucesso e quase foi rebaixado. Lutou contra o rebaixamento ali contra o Paraná,
nas últimas rodadas. Então, por mais, o Mirassol faz uma observação ótima de jogadores do interior e tal, mas por mais que você tenha estrutura, por mais que você tenha ótima observação, você ficar mexendo toda hora no time, uma hora dá problema. No caso da Barcelona, né? Barcelona perdeu um monte de jogador ali que tinha de qualidade. 8 anos quando foi campeão em 2014, é inevitável praticamente. É né? a principal dificuldade, e acho que, claro, tem a questão financeira, que é difícil, mas os clubes acho que precisam acordar mais para essa questão de encontrar talentos, fazer prospecção de talentos no futebol nacional, buscar talentos no interior, observar bem os estaduais. Prospecção? É cuidar dessa questão de procurar jogadores, sabe? De você não ficar dependendo só exatamente daquilo que está mais se destacando mais na mídia. Você tem que buscar um jogador que chamou atenção ali num clube que nem foi tão longe, mas de repente o cara foi artilheiro do campeonato gaúcho, vai pegando um campeonato que tem um bom nível, mas às vezes um cara foi... Esse ano do Paulista foi o Ronaldo, Limeira, né? Ronaldo, 9 gols. Então, e aí você tentar, ele foi pro Novo Horizontino agora, né? Novo Horizontino que tem calendário nacional. Que é um caso um pouco diferente, eu acho, na maioria, porque o Novo Horizontino conseguiu manter boa parte da base do time no Campeonato Paulista de 2021 para a Série C de 2021. Ele manteve essa base e foi bem e conseguiu subir. Mas só que ele subiu assim já com muitos problemas, com técnico desgastado, com o time já um pouco envelhecido. E aí eu acho que faltou uma percepção de que dessa vez deveria mexer na base. E não mexeu. E aí foi pro Campeonato Paulista com um time muito parecido, novamente, e com muitos problemas, e aí fez essa campanha vergonhosa. Acho que o caso do Novo Horizontino é um pouco diferente da maioria. Aí agora tá tendo que correr atrás, fazer várias contratações e vai chegar pra Série B com um time praticamente novo. Alguns jogadores saíram e aí a gente não sabe o que esperar. Tem o Cléo Silva ainda lá, o Cléo Silva. Eu acho que tá ainda. Mas é um cara que, por exemplo... Dinossauro do futebol. Então, é um cara que caiu de rendimento até por causa do tempo mesmo. Uma coisa que vai além também desses problemas que os times têm, na questão de manter os times, por exemplo, a Tombense subiu para a Série B e o estádio, né, ela não tem capacidade para mandar os jogos, né, que tem que ter um mínimo ali de capacidade. Cara, eu vi isso ontem no estádio... Eles vão jogar em outro estádio. Sabe aquele jogo lá que você jogou, da Portuguesa, que eu te falei pra você jogar? Sei. Do estádio? Eu vi ontem caiu o estádio do Tombos, que é da Tombense. Sim. E os caras estavam falando nisso ali pra se adivinhar. Que não tem capacidade, pra jogar a Série B. Esse é um outro problema. Uhum. Eu lembro quando o próprio Brusque tá com isso. O Brusque tá jogando na ressacada. Ele conseguiu... Em 2008 não jogou. Ele conseguiu autorizações especiais da CBF. No ano passado conseguiu jogar no Augusto Bauer, principalmente por causa da pandemia. Não tem público, então você não precisa ter uma capacidade de 10 mil pessoas, que é o exigido na Série B. No caso do Tombense também, você precisa de um público maior. A cidade de Tombos tem 8 mil pessoas, não faz sentido você ter um estádio para 10 mil pessoas, né? E aí o Brusque conseguiu uma autorização no ano passado por causa disso, e aí esse ano parece que conseguiu também, desde que faça algumas adequações. Eles têm 2 jogos fora de casa agora, estão fazendo essas adequações, e aí a promessa é que na 4ª rodada consiga jogar no Augusto Bauer. Eles têm um projeto lá de criar o próprio estádio para 2023, com o investimento do velho da van. Aí não tem como, tem erro, né? E aí seria o ideal para eles, mas por enquanto não tem isso, eles estão se virando. O Brasil de Pelotas reformou o estádio, né, recentemente, faz pouco tempo, por causa disso, né, porque não tinha capacidade ali para abrigar os torcedores. Foi bem legal, teve todo um engajamento da torcida do Brasil de Pelotas, né, um time... O Brusque teve o atacante lá, artilheiro nas últimas temporadas, vendido, né, o Edu. O Edu era uma história muito legal, porque ele, na Série C, ele estava bem, já começando a se destacar, e aí ele teve uma lesão grave, saiu, o time sentiu o baque, mas mesmo assim conseguiu subir, e aí ele estava, o Brusque conseguiu, no começo de 2021, estava conseguindo jogar bem com o Júnior Pirambu, de matador ali, de camisa 9, mas aí o Júnior saiu, acho que foi pro Londrina, e aí o Edu estava se recuperando, mas estava aquela dúvida, quem vai ser o centroavante do time para a Série B, e aí o cara voltou para a Série B ali e conseguiu jogar, logo de cara já fez gol e foi artilheiro da Série B, enfim, o cara superou uma lesão muito, muito grave e virou ídolo, né, ele é muito ídolo lá no Brusque.
E essas histórias são engraçadas, né? Falando de jogador, também um dos vídeos que mais faz sucesso assim no canal de vocês é a história do Mercadão Alternativo, né? E, você já viu esse? Mercadão? Eles pegam os jogadores que, né, já tiveram alguma fama, alguma coisa assim, e mostram onde eles estão jogando hoje. Então, por exemplo, isso é muito legal. Assim, o Xuxa, onde ele tá jogando? O Xuxa, acho que já aposentou já. Já. E o Fumagalli também. Fumagalli aposentou. Ele tava trabalhando, acho que de diretor Renato no Cajá. O Cajá tá jogando. Putz, cara, onde que ele foi? Ele tava na 2010, 11. Ferroviária até um tempo atrás. Jogou no Juventude. Ele foi pra algum... Acho que Inter de Limeira, será? Eu acho que ele tá no Inter de Limeira desde o começo do ano e vai jogar a Série D, mas não tenho certeza. Mas como que vocês tiveram essa ideia de fazer, tipo, esse quadro? Porque é um quadro muito legal mesmo, muito interessante, né? As pessoas gostam de ver, tipo, jogadores passaram pelo time delas e agora, sei lá, estão jogando. Não, e o Cajá, ele dava trabalho, mano. Ele era um jogador... O Cajá era um bom jogador mesmo. Não, ele é tradicionalíssimo. Ele bate muito bem na bola. E, cara, a ideia foi de percepção de audiência mesmo, assim, quando a gente colocava... Porque a gente sempre quis... o foco que a gente sempre colocou pra fazer as publicações é tentar trazer as coisas mais populares que existem nos times alternativos. Então, você trazer um jogador conhecido, que já passou por time de Série A, é a melhor maneira, porque aí você fala do time que está contratando, mas está falando também de um jogador famoso, que a torcida do Cruzeiro, a torcida do Palmeiras, conhece aquele jogador e quer saber, tem uma curiosidade. Não importa, né? Ele tem uma curiosidade. Então você consegue atacar, digamos assim, consegue atingir os dois lados, o clube do interior, o clube menor que está contratando, como o clube maior que tem aquele torcedor que está curioso de saber onde está aquele jogador que teve uma passagem marcante e tal. Então foi uma percepção de audiência, a gente começou a colocar essas notícias em alguns lugares e percebeu que aquilo chamava atenção. E aí quando a gente começou o canal... Não, antes de começar o canal no site a gente já tinha a página, uma página que a gente reunia essas contratações, listava ali. E aí quando foi pro YouTube a gente começou a fazer vídeos e realmente foi a primeira coisa que bombou no canal. E até hoje acho que são os vídeos mais vistos ali, se pegar os top 10 mais vistos, deve ter uns 3 vídeos ali de Mercadão Alternativo entre os mais vistos. Porque faz muito sucesso, todo mundo tem uma curiosidadezinha de ver. Esse ano, nessa temporada agora, a gente fez boletins semanais, até trazendo os principais destaques, então foi uma aposta bem certeira mesmo. Outra coisa também que eu acho que é legal que vocês fazem, eles fazem vídeos sobre os times extintos, né, ou que estão licenciados do futebol, que também fez muito sucesso, né? Esses times, eles vão várzea? Times de várzea? Tem time, então tem casos e casos. Tem casos que o time acaba mesmo, enfim, deixa de existir. Um caso, por exemplo, o time deixou de existir. É complicado, né? Eu Ipatinga. eu pego... o Ipatinga. Não, o Ipatinga tá na segunda divisão mineira. Tá, então ainda existe. E Casa? E Casa vai pra Série D agora. Eu pego os times de São Paulo, né? Grêmio, Barueri, Guaratinguetá, não estão, então, né? o caso, por exemplo, o caso do Grêmio Barueri, ele tá licenciado, que é o que acontece com a maioria dos clubes. Eles mantêm o registro de federação, mas eles não disputam as competições, eles não pagam para disputar as competições. Então, eles mantêm ali o registro, só que esse registro tem um prazo também, na maioria das federações, e enquanto eles não perderem esse registro, eles podem voltar a disputar. O Grêmio Barueri ameaçou recentemente voltar, fez uma parceria com uma empresa desconhecida, foi algo meio estranho, mas chegaram a anunciar o Adbala do BBB. Nossa! como treinador. Porque não, ele, assim o caramba, ele assim. Assim pode, né? É que ele é ex-jogador, né? Até chamado o apelido do Adbala é por ele ter sido ex-jogador. E aí ele tem licença da CBF, acho que B, de ser treinador, e aí chegaram a anunciar ele como treinador. E aí depois não vingou, o time nem chegou a voltar de fato, não sei os bastidores do que aconteceu. E recentemente, já que falei dele, né, ele foi anunciado no time do Pará, não, Amapá. Não vou lembrar o time exatamente agora, mas ele foi anunciado como treinador no time do Amapá. O Amapaense não começou ainda,
Vamos ver se vai rolar mesmo. Mas. Cara, isso é o alternativo em cima do futebol alternativo. Exatamente. Que loucura. Não, e não é só ele. Por causa do jogador também, né? Teve o MC Livinho, que jogou a Série A2. Qual foi aquele outro cara lá? Não era MC. É que tipo, é engraçado. É o Adbala. O Cartoloco, que jogou no Resenha. Jogou, né? É tipo assim. Colocou o nome ali, o Juninho Manela. YouTube. É o Adbala, ex-BBB. No futebol amapaense. Então, tipo, é alternativo. A celebridade alternativa no futebol alternativo. Caraca, às vezes no time alternativo, porque eu tenho quase certeza que não é dos principais. Ou talvez seja no Santos do Amapá. Eu não tô lembrando do time exatamente, mas o Santos do Amapá é bem tradicional. Não quero desrespeitar o Santos, mas enfim, é bem tradicional no estado, né? É muito interessante a gente falar essa curiosidade, né? O estádio lá, o Zerão, ele é dividido. Tipo, uma parte do estádio fica no hemisfério sul e outra parte no hemisfério norte. Ele fica exatamente o meio campo fica na divisão da linha ali. Isso foi pensado, será? Foi. Porque a linha do meio campo, sabe, o negócio, é exatamente a divisão. Então, tipo, o primeiro tempo o time tá no hemisfério sul, no outro tá no hemisfério norte. Caraca. É genial. Isso é muito legal, né? Genial. E tem todas essas curiosidades, né? Futebol amapaense. Futebol do norte é muito pouco explorado, porque tem muita torcida, o pessoal é muito apaixonado por futebol e tem muita riqueza ali. O futebol paraense é o mais visto, né? E a gente vê como o Remo e Paysandu são torcidas muito interessantes realmente, apaixonadas. E agora a gente tá vendo o Manaus crescendo, dá pra ter uma esperançazinha de ver times maiores. E Alan, não sei se a CBF sente falta desses times assim que não estão licenciados, ou que faliram, ou que não existem mais. Porque eu vi esses dias que no banco de dados da CBF de registros, mano, tem mais de 50 mil times, né? 7 mil times. Sério? Uma questão assim. Caraca, sério que é tudo tem isso? muito time. Com certeza ativos não, né? Mas nessa questão de licenciados e que até alguns que foram excluídos. Ativos são 700, se eu não me engano, né? Por volta disso. E 200, nem 200 jogam. Dependendo do ano, né? Chega entre 500 e 700 ali. Mas com certeza, se você puxar o histórico aí, nossa, só o futebol paulista e muitos clubes licenciados, assim, muitos clubes. Até de ativos já é muito, porque a gente pega uma quarta divisão do futebol paulista, já são 30 clubes em média, até isso mais. É político, será? Você ter ali clubes do eixo, né, do Brasil, na maioria licenciados? Eu acho que é mais uma questão econômica, na maioria dos casos, que a gente tem uma economia mais forte no sul, sudeste, mas tem uma questão política, sim, porque em alguns casos, em algumas federações não interessa, né, a CBF ter uma força maior, né. Acho que tem um viés político, sim. Entendi. Uma coisa que eu gostaria de comentar também, sobre o projeto que vocês têm, né, que é na verdade desde o ano passado, que é o Série B de primeira, é um projeto muito legal, assim, e é na Série B, né, segunda divisão, que acho que faz 2 anos, a gente sempre já comentou isso em outros programas, que a Série B faz anos que ela tá mais competitiva, mais atrativa do que a Série A, né? Porque a Série A, a gente pega os últimos campeões, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, são os 3 times com mais, que estão os maiores do Brasil no momento, né? Em questão de investimento, de time, de próprio futebol mesmo. Então, assim, é mais... Você vê, por exemplo, a Série B, o Cruzeiro que você achou que fosse subir, não subiu. O Vasco que você achou que fosse subir, não subiu. Agora tem o Grêmio. Mas não é tipo aquela hegemonia, né? Tipo, os 3 times grandes que caíram, os 3 times grandes vão subir. Não, e esse ano, certeza, com certeza a Série B vai ser mais atrativa que a Série A. Com certeza. Eu não perco esse filme por nada. Sim. Grêmio, Vasco, Cruzeiro. Já começou bem, você vê, o Cruzeiro já ganhou. Bahia, né? Bahia. O Sport, vários times tradicionais. Eu não perco esse filme, brigando pra ir pra Série A. Exato. Então, são 6 campeões da Série A disputando 4 vagas pra Série A. Exatamente, campeões certamente da Sul-Americana. Vai ter time que não foi campeão da Série A que vai subir, então. E foi, por isso que vocês fizeram esse projeto, né? Eu queria que você explicasse como foi a ideia que vocês tiveram. Eu lembro que tinha uma questão de metas também, né? Se batesse uma meta, vocês lançavam outra. Tinha até um podcast que vocês tinham uma ideia de fazer. E se vocês pretendem manter esse ano também esse projeto? Exato. Foi exatamente na percepção de que a Série B ia ser muito atraente para o público. Tem tudo a ver com a gente sempre falou de Série B, claro, mas nesse momento seria mais atraente e a gente queria dar mais destaque. Então eu apresentei a ideia pro resto da equipe, eles
gostaram muito, e aí a gente estava já na época já estava planejando lançar um financiamento coletivo, que é uma forma da gente também se manter, porque é óbvio, né, pensando em modelo de negócio, última divisão é difícil, porque as grandes marcas não querem, preferem investir num clube de mais alcance, de mais torcida, do que nos clubes que a gente retrata na página e no canal. Então é difícil para a gente manter o negócio. Financeiramente a gente precisa de um público engajado e que ajude a gente a manter. Então a gente precisava lançar um financiamento coletivo. Acho até que a gente já tinha lançado, foi em 2020, mas aí em 2021 a gente viu a possibilidade de misturar as duas coisas, o projeto de Série B com o financiamento coletivo. Então a gente criou metas dentro do financiamento coletivo, que se a gente fosse atingindo, a gente liberaria mais conteúdos, além de dar outros benefícios para quem já começasse a ajudar. Quem começava a ajudar entrava no grupo do WhatsApp, participava da definição de pautas, do conteúdo, e aí, de acordo com o que vai somando com mais gente, a gente vai fazendo mais conteúdos, porque vai liberando mais dinheiro, a gente consegue pagar para quem faz esses conteúdos, tanto a gente quanto pessoas de fora também. Tem parceiros aí que fizeram outros conteúdos. E aí a gente conseguiu atingir algumas metas, quando a gente fez resumos de Série B e vídeos mensais também. E aí também fizemos resumos de Série C, Série D, com outras metas. Era muito legal. Eu lembro que eles davam as informações detalhadas, sabe? Você pode entrar no canal do Meu Divisão. Era muito legal porque você ia acompanhando a Série B e ia entendendo como estavam os times, como estavam os jogadores, como estavam os técnicos, né? Enfim, toda a parte do clube, assim, tanto externa quanto interna, pelo vídeo deles, assim, né? E de ir acompanhando a Série B mesmo, até porque, mano, tipo, a informação, assim, da Série A, ela é muito mais fácil pra você pegar. Da própria Série B já é difícil. Então, por isso que eu achei muito interessante. Então, qual que era o atrativo desse conteúdo para o torcedor de clubes de Série B? Eu acho que nosso principal diferencial foi tentar fazer uma coisa mais profunda, de tentar explicar, de preferência, questões que já estavam surgindo, explicar para um público em geral. Por exemplo, o Náutico teve uma arrancada absurda no começo daquela Série B. E aí muita gente se perguntou, o que está acontecendo? Que o Náutico está fazendo esse time tão forte, foi tantas rodadas, eles estavam invictos. Então o que está acontecendo com o Náutico? Por que tá... Pois é, você vê como é? E o que está acontecendo? Dizem que é culpa nossa, porque a gente fez o vídeo e deu azar pros caras. A superstição dos torcedores, né? E aí a gente fez um vídeo explicando que tinha a ver com toda a questão de ter mantido uma base, de ter mantido o Hélio dos Anjos, que salvou o time do rebaixamento na temporada anterior. Tinha a ver com questão de calendário, porque o Náutico não tinha se classificado para a Copa do Nordeste, e aí não teve um desgaste que outros times tiveram, então estava tendo uma largada melhor. Tem bastante clubes do Nordeste, né, também na Série B. Sim. E aí, enfim, estava apresentando os motivos. Aí pouco depois estava vindo a questão do Cruzeiro. Estava numa crise muito ruim, e aí a gente fez um vídeo bem profundo explicando tudo isso. O Cruzeiro tem solução. E lá, inclusive, naquele vídeo a gente comentou sobre a questão de SAF, se o Cruzeiro já estava, né, rolando bastante papo, e a gente comentou que a médio e longo prazo a solução do Cruzeiro era essa. Mas realmente para a Série B daquele ano era muito difícil, porque estava tendo muita mudança de técnico, escolhas ruins de técnico, um ataque muito fraco, enfim. E a gente explicou isso. E aí eu acho que esse era o principal diferencial, de tentar aprofundar nessas questões que vinham surgindo. Até porque a Série B, por ter esses clubes muito grandes, ela começa a ter um destaque maior para a notícia do dia a dia, né? Então aquela notícia do dia a dia, quem tem desfalque, quem vai jogar contra quem, o resultado, já está tendo um grande destaque na mídia. Acho que o que falta é um aprofundamento maior, e aí é isso que a gente tentava abranger nos vídeos, principalmente. Nos resumos das rodadas, aí era uma coisa mais opinativa e mais quente mesmo. Você teve a situação do Cruzeiro que no campeonato antepassado iniciou a competição com menos 6 pontos, né? Foi. Isso, teve a punição, exato, teve a punição. Dificultou também, porque aí você começa a ter alguns tropeços e aí você fica ali na parte de baixo, né?
Por mais que você tenha, largue bem, e aí depois no primeiro tropeço que você tem, você já tá na parte de baixo da tabela. Sim. E o Cruzeiro até hoje não chegou além da 9ª posição na Série B. Ele já começou mal. O Cruzeiro empata muito, né? Empata muito. Empata muito, e tipo, ele faz uma sequência de empates ali, sei lá, de fora de casa, que acho que é positivo, você empatar fora de casa, só que aí ele perde em momentos cruciais. Aí... É interessante se a gente pegar, por exemplo, que vai, não só o Cruzeiro, mas os 12, vamos pegar os 12 grandes, né? Que são os considerados ali, Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Em 2021, teve 3 desses 12 grandes, ou seja, um quarto desses times estavam na Série B, mesma coisa esse ano. Então, isso, além de dar essa visibilidade, mostra que também o nível de competitividade aumentou. E não só desses times grandes que caíram, mas dos times que estão subindo também. Por exemplo, Ituano subiu agora para a Série B, a própria Tombense, Novo Horizontino. Esses times que você parece que você fala, pô, vai cair de novo, né? Subiu para cair. Às vezes não cai, às vezes se mantém, às vezes dá trabalho também para esses times. Então torna a Série B realmente muito mais competitiva do que a Série A, assim, em termos de equilíbrio. Exato. Né? E não é muito curioso pra você ver o Cuiabá na Série A? Sim. Disputando Sul-Americana até. Sim, foi muito curioso, foi muito interessante. A gente sabia que o Cuiabá tinha muito potencial por causa da arena, de ser um clube empresa, uma administração interessante ali, mas surpreendeu, inegavelmente surpreendeu. E é isso, a Série B tem muito equilíbrio. Acho que é o principal destaque que a gente pode fazer para a Série B. É exatamente o fato de equilíbrio, que aí torna tudo mais imprevisível. Em comparação com a Série A, você já sabe ali que alguns clubes vão chegar em cima, outros clubes vão estar brigando embaixo. Numa Série B, é muito difícil palpitar. Basta trazer o exemplo dessa rodada agora, da primeira rodada da Série B, que o Bahia vem de crises e dificuldades, eliminação na Copa do Nordeste, nem classificou para a semifinal do Campeonato Baiano, mas aí começou a contratar para a Série B de fato, e ganhou do Cruzeiro com gols de jogadores recém-contratados. O Davó, aliás, os 2 gols foram do Jacaré, do Vitor Jacaré, mas a assistência pro primeiro gol foi do Matheus Davó, que também foi contratado recentemente. Então, uma contratação, algumas contratações que você faz ali mais perto da Série B, de repente pode fazer diferença. O Botafogo se reforçou durante a Série B do ano passado e foi crescendo de produção, mudou de treinador, às vezes uma mudança de treinador já faz um efeito enorme. É muito detalhe assim na Série B que acaba fazendo diferença. Pegando até a questão do Cuiabá, eu achei até que eles erraram no começo, porque, quer dizer, não sei, né, a gente não tá nos bastidores do clube, mas eu lembro quando começou a Série A do ano passado, na primeira rodada, eles empataram em casa e demitiram o Alberto Valentim. E aí todo mundo já falou, tá vendo? Por isso que vai ser rebaixado esse time, e não foram rebaixados. Alberto Valentim agora depois ganhou a Sul-Americana, né? Com o Atlético Paranaense, e foi semifinalista da Copa do Brasil. Sim. Foi finalista, não foi? É que eu acho que ele já chegou, né? Quando ele chegou, já tava na semifinal. Tá. Ele chegou já bem na final da temporada. Mas foi isso mesmo, foi bem curioso o caso do Cuiabá. Acho que ali rolou um pouco de sorte. Às vezes você tem competência, às vezes você tem sorte. Agora ainda mais que, né, só pode trocar 2 técnicos. Só tem sorte quem é competente, exato, eu acho, quem é profissional. Também. Sim, exatamente. E foi isso. E aí, né, só completando a resposta em relação à Série B, a gente tinha o total projeto de fazer o Série B de primeiro no mesmo molde que a gente fez em 2021, mas aí em 2022 a gente foi pegado aí por algumas surpresas, principalmente em relação ao YouTube, plataforma. Não cabe a vocês, tipo, não foi... Exato. O YouTube teve uma queda de lucro repassado. Não o YouTube teve queda de lucro, né? Ele passou a repassar menos lucro para os criadores de conteúdo em geral. Você pode dar uma observada aí que tem mais criadores reclamando disso. Caiu ali o valor que eles repassam. YouTube, vamos rever, vamos fazer uma reunião aí pra rever isso, é complicado. Né? E aí e aí ainda tem uma tributação que vai começar a ser cobrada agora, um imposto maior, né, que eles cobram. E além da queda do dólar, que a gente recebe em dólar, e aí o dólar está caindo agora. É verdade, aí quando a gente foi fazendo acompanhamento mensal ali e levando em conta tudo isso, a gente começou a se preocupar de que não ia conseguir pagar os resumos. Um valor fixo, vocês investem mensalmente no D? A gente não investe no nosso bolso, a gente quer que a última divisão se pague. Então a gente tem um caixa que a gente foi conseguindo com patrocínios ao longo dos anos e com os vídeos, e a gente quer que a última divisão se pague e continue se pagando desde 2019, assim.
acho que ninguém investiu do próprio bolso e ninguém deixou de ganhar por algo que fez. Todo mundo que fez um texto para o site, que fez, não dos colaboradores, mas dos membros fixos, todo mundo que fez um vídeo e tal, foi ganhando alguma coisa e a gente foi querendo que o projeto se pague. Então a gente, para manter esse formato, que eu acho que é o formato que dá certo, que faz o projeto crescer, porque por mais que a gente ame futebol alternativo, que a gente queira fazer como hobby, para ficar um conteúdo de qualidade, que cresça, que tenha frequência, precisa disso. Para manter o que você já tem, buscar, né? Precisa, exatamente, para buscar uma profissionalização. Financiamento coletivo que você citou? Então, aí é no Catarse para que as pessoas colaborem, e aí, nesse coletivo, eles ajudam a gente a manter os gastos mínimos, né, que a gente precisa, que é exatamente pagar profissionais, pagar um pouquinho de estrutura ali, de e-mail, servidor, enfim, todos os gastos mínimos que a gente tem com a última divisão. E aí a gente quer que esses custos sejam pagos, com os lucros que a última divisão tem, né, que é no YouTube, no site com AdSense e com financiamento coletivo. Basicamente isso, fora algumas ações pontuais. E aí a gente estava com essa dificuldade, a gente fez as contas no começo do mês, assim, no começo do ano. Foi uma coisa recente? Recente, porque aí veio todos esses gastos no YouTube, a gente começou a fazer os balanços, a gente fez alguns investimentos também para melhoria de projeto comercial, porque a gente sente que é uma carência do projeto. Nós somos jornalistas, então tem dificuldade de crescer comercialmente, de lidar com as questões comerciais, de negociar com patrocinadores, de buscar, e a gente fez um investimento para melhorar isso também. E aí a gente ficou com dinheiro curto, cobertor curto, a gente falou, se continuar nesse ritmo assim, a gente vai chegar no ponto que a gente não vai ter mais caixa e vai ter que voltar pro esquema de hobby, né? Cada um vai fazer do jeito que consegue no hobby. Pro público quem precisa, isso é ruim, né? Então, e aí quem precisa de nós, assim, quem precisa de uma renda extra vai ter que ir buscar em outro lugar e vai ter menos tempo para fazer como hobby. Então seria um problema muito grande. Aí a gente pegou e, digamos assim, voltou com o projeto de Série B de primeira para engajar as pessoas novamente. Então a gente lançou a campanha lá no Catarse, catarse.me/última divisão. Você pode colaborar, e aí a cada colaboração que vai acrescentando, a gente vai batendo novas metas e liberando novos conteúdos. A gente conseguiu, já desde que retomou essa campanha, conseguiu liberar os resumos da Série B, então vamos ter resumos da Série B no site. Agora já estamos com mais de 90% da segunda meta. Esses resumos, eles são por rodadas? Por semana. Por semana. Por semana. E aí a gente quer, na segunda meta, vai liberar vídeos, lives, a gente vai fazer ainda acertar direitinho como que vai ser a frequência, mas vamos fazer acho que um vídeo e uma live por mês, pelo menos, para conseguir trazer as informações nessa questão que eu tinha falado, de mais profundidade e tal, para abordar melhor, e também por público que gosta mais de vídeo, né? Tem o público que gosta da leitura, mas tem o público que gosta mais de vídeo, então aí a gente já consegue, conseguindo essas duas metas, a gente já consegue cobrir bem a Série B e consegue cobrir os gastos mínimos que eu falei. Né? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade, né? Quando você já tem um conteúdo padrão que você faz, que você tem um padrão de qualidade, você não pode diminuir, né? E aí, se você diminui, perde a frequência, diminui, e às vezes o público não entende isso, né? Então acaba acontecendo mesmo de ficar difícil, né, as coisas, afastado. Mas é bom porque você fala isso, às vezes as pessoas elas têm uma visão meio romântica, né? Tipo, pô, eu mesmo já tentei criar uma página de futebol com meu primo, né? Que eu já trouxe ele aí, o André. A gente chamava Times de São Paulo, a gente chegou a ter mais de 100 publicações e tal. Só que não tinha como se manter porque a gente tinha outras coisas pra fazer, outros focos também. Então, acabou não indo pra frente e tal. Mas é exatamente isso, né? Para as pessoas verem a realidade. Tipo, as pessoas às vezes acham que muita gente, sei lá, se paga com, né, fica rico fazendo essas coisas no YouTube, na internet. E na realidade, às vezes, né, não é bem assim. É muito difícil. É uma persistência enorme, assim, poxa, a gente tem muitos anos aí tentando fazer essas coisas. Começou a lucrar um pouco mais com o YouTube bem recentemente, porque quando você tem poucos inscritos, poucas visualizações, é dificílimo você realmente ter um pagamento, né? E a gente tratou isso como hobby por muito tempo, né? Você pegar, digamos, desde o começo do projeto, 2008, até 2019, a gente não recebia nada pelo projeto, por escrever, por apresentar vídeo, era totalmente por paixão mesmo.
e todo mundo sempre teve outro emprego. Ninguém nunca viveu de última divisão até hoje, todo mundo tem seu outro emprego, trabalha em outro lugar. E aí a gente faz um tempo que dá ali, a gente consegue fazer alguma coisa. E é isso, o projeto tem que se pagar hoje, porque realmente, se não se pagar, a gente vai acabar. E aí é importante ser transparente, né? A gente foi bem transparente agora quando teve esse problema financeiro, a gente observou e publicamos um editorial lá no site, explicando exatamente tudo o que tinha acontecido e que a gente não queria acabar com o site, mas que corria o risco, ou pelo menos se não acabar no sentido de que vai parar de vez, mas ia diminuir muito a qualidade, a frequência e tudo mais. Então a gente foi bem transparente com todo mundo e acho que funcionou legal, assim, tá tendo um apoio bem legal. Mesmo quem não pode apoiar financeiramente, se movimenta para compartilhar o vídeo, dar um like, tudo isso já ajuda muito. E mesmo apoio moral, de falar, pô, vocês fazem um trabalho legal, vamos deixar isso aí viver, e isso ajuda muito, né? Motiva muito. Tem um assunto bem categórico agora para entrar. De novo, voltando àquele cenário, vamos falar de grandeza, né? Quantos clubes de Série A estão na Série B, né? E quantos clubes de Série B estão na Série A esse ano? E aí eu te pergunto, o que você acha, o que vocês acham que está acontecendo com o futebol nesse contexto aí? Na minha visão, hoje a gente tem 20 times de Série A na Série A e 20 times de Série B na Série B. Eu não gosto de tratar um time como um time de Série A e um time de Série B, porque eu acho que esse rótulo é muito perigoso, superficial, é perigoso até para os times, assim, quando você se coloca como um time que não vai cair, que é um time de Série A gente tem casos no mundo. O Hamburgo se colocava como um time incaível, fez placar lá no estádio, nossa, nunca caímos. Cruzeiro, né? E o Cruzeiro cantava essa bola, aí quando caiu, tanto o Hamburgo quanto o Cruzeiro até agora não conseguiram voltar. Mas você não percebe que há uma coisa estranha, assim, na colocação de clubes, desses clubes estar na Série B e do outro estar na Série A? Ou você acha, tipo assim, normal? De clubes com mais torcida estarem caindo mais pra Série B, é isso? Assim, não, de tá história, rolando. Grandeza, gostei, sabe? Sim. Não, tá rolando, e eu acho que tem a ver com o que a gente falou um pouco de questão de profissionalização, de que alguns clubes estão se profissionalizando, mesmo sem ter ali uma torcida tão forte, ou mesmo sem ter um histórico, uma tradição tão forte, mas você tem, que nem a gente falou, de Fortaleza, Ceará, clubes que até pouco tempo atrás não conseguiam. O Fortaleza passou muito tempo na Série C, o Ceará passou muito tempo na Série B, e eles não conseguiam, e aí eles se profissionalizaram, ocuparam um espaço na Série A, se firmaram na Série A, e aí naturalmente alguém tem que sair da Série A, e aí sai quem tem uma gestão ruim. Cruzeiro, uma gestão horrível, Vasco o tem Inter, problemas, quando caiu lá. O Inter tava com muitos problemas de bastidores, Botafogo até pouco tempo atrás tem uma questão ali também de ter uma receita menor, então você vê esses clubes que não se cuidam, não tem uma gestão adequada, caindo. O Grêmio é um pouco diferente, porque o Grêmio tem uma gestão financeira um pouco melhor, mas o trabalho da diretoria em si não foi bom, principalmente em escolha de técnico, de contratações e tal, e aí isso às vezes acaba refletindo em campo. Pô, né? Sabe um time que eu observo que tá em ascensão também, que tá bem nos últimos anos? O Atlético Goianiense, né? Que eles mudaram até o símbolo, eles foram campeão da Série B em 2016, acho. Foi 2016. Tem muita gente que fala do Marlon Freitas, né? Sabe uma coisa que é legal? Por exemplo, uma coisa engraçada, por exemplo, eles disputaram a Sul-Americana no ano passado, eles foram eliminados invictos. Eles não perderam o jogo, eles empataram, acho que 3 e ganharam 3, e não conseguiram o número de pontos, porque só passa um. É difícil jogar lá também. Lá na... Qual que é o Serra Dourada. Serra Dourada. Não, é Serra Dourada que o Atlético manda? Tá jogando. Caraca, eu achei que fosse um estádiozinho menor, né? Tem um menor também, não. Ele joga nos dois. Eu não sei o nome, mas eu esqueci também. Antônio Ascioli. Acho que é esse mesmo, é isso mesmo. Porque tem aquele outro pequeno também que o Goiás joga, não é mais no Serra Dourada. É o... É um estádio menor de Goiás, né? Serrinha é o nome. Que aí... mas enfim, é isso, né? Tipo, o Atlético Goianiense também é um time que faz um tempo que já tá, né? Numa melhora, assim, né? De gestão. Assim, transparece a organização. Assim, a gente não vê eu não vejo muita coisa dos bastidores. Mas você vê o time em campo, você vê... O Atlético Goianiense tem um caso um pouco parecido com o Atlético Paranaense. Ele tem um bastidor muito tranquilo por causa de um presidente que manda em tudo ali,
Esqueci o nome do presidente do Atlético Goianiense. Eu sou péssimo de memória, vocês estão vendo que eu tô esquecendo muita coisa. É um figurão que manda no clube, manda e desmanda há muito tempo, e aí isso pacifica o ambiente, por mais que eu gosto de democracia e acho melhor uma alternância de poder e tal, mas isso pacifica o ambiente. O Petralha no Atlético Paranaense comanda tudo e às vezes ele é competente e por isso o Atlético Paranaense está crescendo tanto. Ele é um bom gestor, né, esse cara aí, velho. O Atlético Goianiense tem um cenário parecido, assim, você tem um bom gestor ali, um bom presidente, e ele tem as polêmicas dele, já fez um monte de bobagem, assim, até em relação a jornalistas, de falar besteira e tal, mas ele é competente no futebol, administra bem, e o clube está crescendo muito, e aí entra nesse quadro que a gente estava falando, de times emergentes que estão se firmando bem na Série A, com estrutura, com investimento, e aí outros clubes precisam sair, né? Outros clubes precisam cair, e vai cair quem não se cuidar. O que parece é que o Petralha, por exemplo, de novo, colocar um cenário aqui, o Atlético Paranaense era aquele amigo que fala que se espelhava muito nos outros amigos, sabe? Eu quero ser que nem ele, eu quero ser que nem ele, ele tá com uma bola, eu quero aquela bola verde, aquela bola amarela. Aí o Petralha veio aqui, não, vem cá, vamos fechar aqui, vamos fazer uma gestão, sabe? Ele fechou muito o clube. Fazer uma coisa pra fortalecer o clube, parece que há um alimento ali, sabe, uma munição, sabe, que ele coloca naquele clube em questão de gestão, profissionalismo. Eu digo muito que o Atlético Paranaense tinha que ser um clube estudado, assim, eu acho que, porque é difícil, a gente tem pouca informação sobre o Atlético Paranaense, porque o Petralha fecha o clube mesmo para a imprensa em geral e em relação à informação, é uma forma dele de blindar o clube, mas é um trabalho muito bem feito, então esse trabalho bem feito deveria ser estudado, a gente... Não sei exatamente como, não sei dizer como, mas o futebol... que tá produzindo um documentário o futebol ali, né? brasileiro deveria sim, aproveitar e observar a formação de um clube gigante, assim, porque eu acho que o Atlético Paranaense caminha pra isso. Como um Red Bull Bragantino, muito por causa do investimento da Red Bull. O Red Bull Bragantino é mais fácil de explicar, né? É mais fácil. Tem dinheiro demais. Mas também é um outro caso também de um time que, né? Sim. Por exemplo, o Bragantino, né? Vamos pegar o Bragantino. Antes de fechar a parceria, ele estava na Série A2 em 2017, do Paulista, e na Série C do Brasileiro, e hoje, né, disputando Libertadores, enfim, também com uma ascensão bem, é mais um bacana. Caso que acaba causando isso. Naquela união ali, antes da união, né, o Red Bull estava melhor que o Bragantino. Tava na Série A, né? Que o Bragantino estava na Série B, e o Bragantino era um clube... pacificado também, tinha essa questão de ter uma família ali, a família Nabi Abichedi, que geria o clube, e ele era um cara, um dirigente... um árabe? Tem uma... Não sei se é árabe ou sírio, alguma coisa. Sim. E aí ele era muito, muito bom gestor, e é um clube com torcida, com patrimônio histórico, né, tradicional. Então, realmente, era um time... do padrão Série B, Série C ali. O Red Bull Brasil é um time que não conseguiu, estava tendo um pouco de dificuldade para sair da Série D, por todas as dificuldades que a Série D propicia mesmo, questão de ter mata-mata, às vezes você chega com um time com bom investimento, mas chega no mata-mata ali, tem um dia ruim e perde tudo. É que no futebol paulista o Red Bull Brasil ele transparecia ser um clube organizadinho, sabe? Sabe? Estruturadinho, sabe? Sim, conseguiu fazer boas campanhas no Paulista. Bom, arrancou, né, da última divisão paulista pra primeira de uma vez, assim. E aí tinha dificuldades pra sair da Série D, porque a Série D é muito difícil mesmo. E aí resolveu pegar um atalho e comprou o Bragantino pra... Deu certo, né? Pra subir da Série B pra A e tá dando muito Mas eu certo. acho que esse era o caminho, porque eles estavam cogitando até como fazer com a Portuguesa, era virar Red Bull Lusa. Eles estavam querendo mesmo um time tradicional, que eles pudessem comprar e começar a administrar com base disso. Que já tem uma torcida também, querendo ou não. Né? E o mínimo de organização, que era o que o Bragantino tinha naquele momento e que muitos outros clubes não tinham, né? É que o torcedor do Bragantino acho que sentiu, né? Porque tem essa questão de tradição, né? Do local, né? Da paixão local, da do cidade, carinho, né? cidade. A gente fez um vídeo também pra investigar isso, tentar explicar como é que ficou a questão da torcida pro Red Bull Bragantino. E eu acho que eles se incomodam com a questão de ter perdido escudo, perdido cores, tudo mais, mas vai se criando um laço, sabe? Porque os resultados aparecem
né? E aí é inegável, é irresistível você acabar indo pro estádio e torcer pra um time que tá ganhando. Então, aos poucos vai conquistando. Libertadores, quem não quer? Imagina, você tá numa cidade pequena, o seu time tá jogando, Libertadores contra time nacional, já foi campeão. Já... Pô, com certeza, eu gostaria de ir num jogo de Libertadores. É tipo aquele cara que fica meio que emburrado assim, não vou ver. Só que aí o time vai pra Libertadores e ele começa. Não tem como, né, pô? É muito bom, assim, é legal. É isso, é irresistível e é normal, acho totalmente normal. Eu preferia, pessoalmente, mas enfim, preferia que eles tivessem mantido uma tradição melhor, que tivessem investido assim de uma maneira mais disfarçada, talvez, mas não fosse ali na cara, né? Tipo, o Red Bull, o símbolo, né, da Red Bull, deixasse ali o Bragantino como principal e falar, a Red Bull é o principal patrocinador. Como se fosse a Crefisa no Palmeiras, vai. Né? A Crefisa, todo mundo relaciona, né? Palmeiras, Crefisa e tal. Exatamente. O nosso desejo seria esse, né? Mas... Você acha que a profissionalização dos clubes ela tem interferência muito da torcida? Onde eu quero chegar nesse contexto? Por exemplo, o Bragantino, né? Tem uma questão ali profissionalizada já, algo arrumadinho, organizado. E você acha que tipo, se tivesse uma torcida maior, ia ser mais complicado? Ia demorar? Ia ser mais complexo para deixar um clube estruturado, organizadinho? Então a torcida às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Você pode ter uma torcida muito grande que ajude muito o clube a crescer, como foi no caso do Fortaleza. A torcida puxou o time da Série C e está sempre enchendo estádio, e sempre tem sócio-torcedor, está sempre comprando o produto da marca própria do Fortaleza, enfim. Você tem torcida que ajuda muito e tem torcida que atrapalha muito o ambiente. Depende muito do... Claro que assim... Acho que nunca você pode culpar a torcida ser o principal culpado, né? A crise vem sempre desde o campo, né? De quem cuida do campo, para depois refletir na torcida. Mas se você tem uma torcida muito grande que conturba muito o ambiente, fica mais difícil você crescer. Então é complicado. Mas tem os dois lados, né? A torcida, quando quer ajudar, ajuda demais, tira o time, resgata o clube. E às vezes é melhor não mexer que não atrapalha, né? Igual nas coisas assim. E aí tem esses ambientes de que o clube tem torcida pequena, não atrapalha, né? E aí acaba fazendo o time crescer. Interessante Fortaleza. O que transparece pra mim, o Fortaleza parece ser, o clube parece ser um país, onde tem o dinheiro local, sabe? Onde tem o comércio local que os torcedores compram do clube e fazem, o Castelão, sabe? Que é gigante. Então, tipo, Castelão parece, de novo, algo que eu falei lá da questão do Petralha, mas parece algo movido pela torcida, sabe? Muito. Então parece ser muito isso. E é muito legal porque é um laço que foi criado na Série C. Pra mim foi muito nítido, assim, na Série C e na Série B logo depois, assim. Na Série C, o Fortaleza tava penando ali pra subir na Série C, vários mata-matas sofridos, que a torcida se empolgava e chegava no jogo decisivo e tomava uma virada dentro de casa, sabe? E aí foi um laço que foi criando, a torcida criando esperança de subir e se fortalecendo, e mesmo com toda aquela dificuldade, a torcida indo pro estádio, lotar, quando você acha foi crescendo. Que o Rogério Ceni influenciou pra isso? E aí veio a Série B. Na Copa do Nordeste 19, subiu da Série B 18, e aí depois ele saiu, mas ele fez um bom trabalho no Fortaleza, né? E agora tá no São Paulo de novo. Como você acha que ele influenciou pra muito. É que o Vojvoda chegou agora e já tá fazendo um grande trabalho, mas é o maior técnico da história do Fortaleza. A gente fez um vídeo também de maiores técnicos do Fortaleza e tem grandes técnicos históricos também, mas esse trabalho dele foi fundamental, porque aí o clube pegou esse arranque da Série C de finalmente conseguir e já pegar uma Série B logo na sequência, sendo campeão. E aproveitando todo esse momento propício ali, ótimo, da torcida tá abraçando, de você ter uma gestão competente, de você conseguir mexer na estrutura, e aí o Fortaleza começou a andar com as próprias pernas, acertou mais uma vez na escolha do técnico, com o Vojvoda, e o Rogério Ceni foi fundamental. A questão é que o Rogério Ceni precisa se adequar melhor em clubes onde tem jogadores mais... famosos, pra não usar uma palavra mais pesada, mas assim, jogadores mais famosos que podem conturbar o ambiente. Como o Rogério Ceni ele é um cara identificado com São Paulo, eu acho que ele não conseguiria
treinar outro time muito grande, assim, tipo, imagina um Rogério Ceni, sei lá, num Grêmio, assim, ele ficou aconteceu 20 dias isso no Cruzeiro, tudo bem, a administração do Cruzeiro era péssima, mas, entendeu? No Flamengo eu acho que aconteceu um pouco isso, assim, a identificação dele com São Paulo ter atrapalhado, como, né, porque ele foi campeão brasileiro e mesmo assim a torcida não se convenceu, tudo bem. Não era um trabalho super convincente, mas se fosse um outro técnico que fosse menos identificado com outra torcida, acho que ele teria tido mais tempo. Sim, também acho. Também acho. Certo. Vamos pros papos. Mais um assunto aqui. Qual time você acha que é modelo de negócio, assim, por exemplo, sei lá, um clube da Itália tá querendo pegar um briefing, um modelo de negócio aqui no Brasil? Que a Itália também tem alguns clubes ali que administrativamente são precários, enfim. E aí esse clube ele tá nesse cenário, né? Ele tá querendo se espelhar em alguém do Brasil. Qual clube você falaria assim? Acho que um clube bem pronto assim para investir hoje seria o Cuiabá. Você teria dificuldade por ser um clube que já é clube empresa, que já tem uma empresa por trás, mas é um clube que você tem um estádio muito propício ali, uma arena Pantanal com um público sedento por futebol, que nunca teve um time tão forte na Série A. É um time que não tem dívidas, praticamente. Seria difícil comprar mesmo, assim, o fato de comprar da outra empresa. Né? Acho que os investidores hoje do Cuiabá têm muita vontade de ficar com o clube. Mas é um clube muito propício, assim, de você realmente ter um público ativo. Você já está numa Série A. Enfim, se eu tivesse muito dinheiro hoje, se eu ganhar na Mega Sena amanhã, eu compraria o Cuiabá. Sim. No Mato Grosso, né? Não tem, tipo, então não tem Mato Grosso, assim, um histórico. Série A, né? Tipo... Então a torcida abraça muito, quem tá lá abraça muito. Se o time começar a crescer mais e mais, realmente a tendência que classifique na Sul-Americana. O que é o PC do Leão lá, do PC do Fortaleza? O que é o PC? Leão do PC? Eu acho que é uma região do estádio do Fortaleza. Porque tem um apelido, né? O apelido do Fortaleza é Leão do PC. Não sabia disso. Eu acho que é uma região de Fortaleza. Não tenho certeza. Certo. Só agora o último. A gente falou, você citou aí que um clube ele contratou, o Botafogo contratou no meio da temporada, no meio da competição, e eu acho isso muito legal. O River faz isso. O River ele joga ali a fase de grupos como, passa a fase de grupos ali, às vezes com perrengue, enfim. E aí pro mata-mata da Libertadores, ele faz contratações pontuais, às vezes 2, 3 contratações. Como que você enxerga isso? Você acha que é um modelo a se seguir? Com certeza. Contratações pontuais, você observar a carência do seu time, observar bem ali o que precisa, às vezes faz muita diferença. A gente vê em Série D, Série C, que acontece muito isso, principalmente, por exemplo, na Série D, você observar bem os times do seu... Os times da Série C, os times de outros grupos, e aí chegar e contratar esses jogadores pro mata-mata. E aí o cara chega e decide. Teve um caso do Mirassol, acho que foi. Mirassol foi o Novo Horizontino. O João Carlos foi o centroavante que chegou e acabou no mata-mata, destruiu, meteu gol em todos os jogos e levou o time pra Série C. Agora eu tô confundindo, não tô com certeza se ele foi no Novo Horizontino ou no Mirassol, acho que foi no Mirassol. E aí ele chegou pro mata-mata e conseguiu seu principal destaque do time no mata-mata. E acontece muito. Foi. Não, eu tava brincando. Tá. É que teve uma vez que ficou azul ali, quando fica azul é que não tá gravando. Aí aconteceu recentemente. Tudo bem, a gente começa de novo. Mas, retomando, qual que era a linha de raciocínio que você tava? Não, era isso, de jogadores de times que se reforçam durante a competição. No caso da Série D e Série C, você falou isso aí, a gente tem essa fase posterior, né? Depois da primeira fase, alguns times saem da competição. E aí você pode ir buscar, um time da Série D pode tentar buscar um jogador da Série C. Teve o Flamengo, teve o Flamengo em 2019, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, contratou 2 pilares que faltavam no time, o Rafinha e o Felipe Luiz. Muito nítido. E o Gerson, né? Muito nítido. Muita gente coloca aquilo na conta do Jorge Jesus, mas esquece de citar que o time se reforçou em pontos fundamentais. Sim. O que eu acho legal, por exemplo... eu acho que é assim que funciona o regulamento. Se não me engano, acho que o terceiro time da fase de grupo da Libertadores vai pra Sul-Americana, não é? Uma coisa assim. Uhum. Porque só classifica o primeiro, né?
Não tem uma coisa, tipo, das ligas europeias, que acho que o campeão, acho que na Conference League, né, que o primeiro colocado vai pra agora tem a League. Conference Tem alguma League. coisa assim ou Sempre, não? Na Europa eles têm todo um nova um essa sistema. competição, né? Sim, Começou nessa temporada. Como se fosse sei lá, uma Copa Comebol, terceira divisão Muito louco isso. internacional. Terceiro escalão das competições europeias. Muito legal, E é cara. toda ligada, assim, o time sai da Champions League na fase preliminar, ele consegue, dependendo da fase, ir pra Liga Europa. Funciona com um sistema de rebaixamento, tipo, ele tá na competição internacional acima e ele cai pra outra, não tem, tipo, um time começar numa competição internacional abaixo e ir pra uma acima. Só pra outra temporada, né? Sim. O vencedor da Conference League garante vaga pra Liga Europa da temporada seguinte. Mas O que eu acho varziano dentro não. é que Acesso eu livre. tava vendo na televisão, acho que na televisão, uns 3 dias atrás, o Fluminense tá na Sul-Americana. Porque É jogou porque- a pré-Libertadores. é porque né? tem isso. Aí eu acho, tipo, cara, o cara foi eliminado da Isso eu pré-Libertadores. também acho meio estranho. Pô, Exatamente. Nada contra o Fluminense. Mas é isso Não, que acontece, mas é isso que acontece na Europa. Na Europa hoje é possível você disputar a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Conference League na mesma temporada. Na mesma temporada, Cara. porque vai tendo rebaixamentos. Então, por exemplo, o time da Champions, eliminado ali numa fase Playoff, preliminar próxima, vai pra Liga Europa. Aí disputa a fase de grupos da Liga Europa e fica em terceiro. Aí cai pra fase de repescagem Cara, que loucura, da Conference né? League. E aí disputa as 3 competições e, pode ser campeão da Conference League. Que loucura, É. né? A Eu acho que o time do Wagner ela dá Love- vaga pra Europa League? Então é uma Eu acho que o time do Wagner Love fez isso. Ele disputou Champions League, Liga Europa Que time e Conference que o Wagner League. Love tá? Agora ele foi pro time da Dinamarca, mas ele começou no time do Cazaquistão, Cara, o Kairat. bem alternativo mesmo. Bem né? alternativo. Muito louco, cara. Porque ele foi pra Rússia pra acertar com o time da Rússia. Acho que durante aquela época. Né, dessas aventuras. Ele ia pra acertar com a Rússia naquela época de pandemia, tudo confuso e tal. E aí não acertou com a Rússia e colocaram ele no time do Cazaquistão. E ele fez sucesso lá, fez gol em competições europeias e tal. E saiu de lá bem aplaudido, foi bem legal, teve uma despedida e tudo mais. E agora ele foi pro Midland, que é um time que tá crescendo muito na Dinamarca, que tem o mesmo proprietário é do Brentford, que tá indo bem na Premier League agora e tal. Então tem todo um investimento bem interessante, um conhecimento de bastidores, de estatísticas, é um time bem, bem interessante também. Certo. Vamos pros papos então, a Os característica aqui do papo 10. Lê aí. Mano, tá até aqui no histórico. Vamos, pergunta meio descabida mesmo. Você lembra do Baljuan, do que jogou no Coritiba, alemão? Eu lembro desse nome, eu não tô Bom, lembrando né? da cara Eu dele. perguntei pro TSP, que é o moleque lá, né? Sei. alemão jogador Sim. tradicional alemão que veio pro Brasil. Eu tô lembrando desse nome, dessa história, assim. Não tô lembrando Mas da o que cara. que tem? Não, eu tinha perguntado no SBT, tá, eu só perguntando aqui se você lembra. O Curitiba, né? O Curitiba e o Atlético adoram umas contratações assim, bem alternativas. diferente. né? Cara, o Calu eu achei que ia dar certo no Botafogo. Quem fez isso esse ano foi o Londrina, né? Que contratou um cara que tem origem, acho que ascendência Dagoberto dos tava no Emirados Londrina. Árabes e jogou em times alemães Caraca. e tava no Londrina do nada. assim. Os caras gostam de uma coisa diferente. E aí Londrina O Dagoberto contratou tava no Londrina também, o youtuber lá, o Juninho Manello. O Londrina nossa tava com o mercado criativo. Né? Eu quero jogar no Mercado Londrina também, pô. Cara, mas o Calu eu achei que ia dar certo, velho. Eu também. Bom, vamos aí para a característica dos papos, lembrando que é a área de interação que vocês, nosso público, tem com a gente. Então, é sempre importante vocês estarem mandando lá. Seja perguntas pro convidado, perguntas para nós, alguma mensagem aí, uma teoria da conspiração, você pode mandar o que você quiser, certo? A nossa área aí de interação. Certo, vamos lá. Teve só um papo, vamos tá lendo aqui. Foi do Namira Underline 10, conteúdo muito bom, rapaziada. Segue lá no YouTube, Namira 10. Salve pro Namira aí. Thiago Trouxemos Sanha, também, né? Angeles, Papo né? 1022, pra quem... O Blasi. Puta, agora vou ter que falar todo mundo. Scani, o Raúti. Puta, esqueci. E tem mais um, Tem tem mais muita um. gente, mano. Tem Uma o Jean. É uma equipe, são 6 pessoas também, né? Muita Namira. gente. Muito legal. Ó, ficou até da imagem aqui, ó. Qual Vamos foi lá. a pergunta? Ó, ele falou que perguntou aqui, ó. Tem alguma dica para novos canais de futebol? Além do básico de nunca desista? Interessante. Nunca desista, é muito importante. Só pra reiterar. Só para reiterar. Eu acho que é fundamental contar
buscar ajudas. A última divisão só existiu durante muito tempo porque a gente é uma equipe. E você tem um trabalho em equipe, e mesmo que você queira que seu projeto seja... Mesmo que seu projeto seja só você, busque apoio em pessoas que você conhece, ou bons profissionais, ou mesmo que seja dicas no YouTube, canais no YouTube. Enfim, não tente fazer tudo só do seu instinto, sabe? Não tente querer ser o cara mais genial, porque hoje em dia todo mundo já fez tudo, sabe? Então você não... Muito dificilmente você vai estar fazendo um negócio de vanguarda. Então busque inspirações, busque apoio em outras pessoas. Se puder chamar a gente para sua equipe mesmo, para ficar fazendo junto com você, é o ideal. Na última divisão sempre teve momentos de dificuldades em relação a algumas pessoas não estarem conseguindo fazer alguma coisa, e nesse momento era outro que salvava. Então é um trabalho em grupo, e isso é fundamental. Muito boa. Pra quem tá vendo, não só canais de futebol, você pretende criar um canal mesmo normal, ou que já tem, né, que tá no começo aí, são dicas muito valiosas. E mandem sempre papos, interage com a caixinha de pergunta, a interação que a gente tem com o público, única e exclusivamente a interação que a gente tem com o público. Um dia antes da gravação tem a arte de gravação, e logo em seguida tem os papos. Qualquer um pode interagir aí por volta dos papos, 5 papos, a gente faz live no Instagram. Reiterando aí. Vamos para os quadros finais, então. Alan, os quadros finais é o seguinte: o que você achou aí de ter participado aqui do Papo 10 e os seus projetos futuros com a última divisão, enfim, é o seu momento também, se quiser divulgar alguma coisa, alguma marca, enfim, seu canal, né, pode divulgar. Legal, gente, obrigado demais pelo espaço. É muito difícil a gente ter espaço pro futebol alternativo, é muito, muito bom vocês terem dado esse papo aqui pra gente. Obrigado mesmo, foi ótimo, o papo foi muito legal, vocês conhecem muito, vocês sabem muito bem aí do que a gente precisava falar, e a gente falou de muita coisa importante pro futebol de maneira geral, porque a gente acredita mesmo que o futebol vindo de baixo vai ajudar o futebol lá em cima, e é isso que a gente quer, e vocês contribuíram muito bem para isso. O projeto da última divisão no momento é realmente o financiamento coletivo. A gente está precisando desse apoio para não deixar de existir, e a gente está relacionando esse financiamento coletivo com nossos conteúdos, 100%. Então a gente entrega benefícios para quem já começa a ajudar. A pessoa passa a decidir as pautas, os temas dos vídeos, e também passa a entrar no grupo do WhatsApp, em que a gente recebe várias sugestões para redes sociais e tudo mais, e de acordo com que esse coletivo vai juntando aos poucos, a gente vai liberando mais conteúdos, vai fazendo resumos no site, vai fazendo vídeos, temos um plano aí de podcast futuramente, e quem sabe a gente recebe o Papo 10 lá. Seria bom, seria incrível. Futuramente. Bom, muito legal, então, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito bom receber você aqui, você falar sobre o seu projeto, falar sobre os times alternativos, que tem que ser mais comentado mesmo, tem que ser divulgado, e a gente fica muito feliz com isso. Para você que assistiu até aqui, o nosso também muito obrigado, tá? Deixa um like aí, deixa um comentário aí, se inscreve no nosso canal para acompanhar todos os episódios, não perder mais nenhum programa. É isso aí, redes do Papo 10 Podcast, do Última Divisão e do Alan na descrição do Instagram. Segue lá para acompanhar toda a produção de conteúdo e todos os conteúdos. Papo e Fumaça, Papo 10 Podcast e Oficina Vapes. É isso aí, deixa seu like, se inscreve e é nóis.